Bom, vamos fazer uma leitura comentada de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Eu deveria estar terminando o TCC, mas quando a gente tem um prazo, tudo se torna mais interessante do que aquilo que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Bom, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, Friedrich Engels, junho de 1886. Eu imagino que se está no Marxist eu posso ler em live, isso não tem problema. Na verdade, eu estou gravando, né? Mas enfim. Capítulo 1. O escrito que temos diante de nós, nota, vamos para a nota. Ludwig Feuerbach, de blá 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 blá, pessoa que traduz, é, no caso é uma nota de Engels sobre quem é o Ludwig Feuerbach, né? Foda-se. O escrito que temos diante de nós leva-nos de volta a um período que, no tempo, fica atrás de nós uma boa geração, mas que se tornou, para a geração atual na Alemanha, tão estranho como se tivesse já um século inteiro de idade. E, no entanto, foi o período de preparação para a Alemanha da Alemanha para a Revolução de 1848, e tudo o que desde então tem acontecido entre nós é apenas uma continuação de 1848, apenas execução testamentária da Revolução. Então, se tu não sabe, em 1848 teve uma série de revoltas populares em toda a Europa. Esse período é conhecido como Primavera dos Povos, e o que ele está falando é que a filosofia do Ludwig Feuerbach faz, é recente, mas já o mundo já mudou tanto que já parece uma coisa estranha. Tal como em França no século XVIII, também na Alemanha do século XIX, a Revolução Filosófica preludiou o desmoronamento político. Século XVIII na França, a Revolução Francesa, obviamente. Mas como ambas tiveram um aspecto diverso, os franceses em luta aberta com toda a ciência oficial, com a Igreja, frequentemente também com o Estado, os seus escritos impressos além fronteiras, na Holanda ou Inglaterra, e eles próprios demasiado frequentemente quase no ponto de irem parar a Bastilha. Então, o pessoal publicava textinhos de protesto no estrangeiro, que obviamente era perseguido pelo poder de Estado. Os alemães, em contrapartida, professores, mestres da juventude colocados pelo Estado, os seus escritos como manuais reconhecidos e o sistema que remata todo o desenvolvimento, o de Hegel, elevado mesmo, em certa medida, ao nível de régia filosofia de Estado prussiana. Então, a comparação que ele está fazendo é que toda essa subversão que leva à revolução na França, ela era perseguida, tinha que ser publicada clandestinamente, etc. Enquanto que na Alemanha esse movimento foi iniciado por professores acadêmicos que tinham influência dentro do Estado, e ele fala que o ápice, o ponto culminante de toda essa filosofia foi Hegel. E podia a revolução esconder-se por detrás destes professores, por detrás das suas palavras pedanto-obscuras, nos seus períodos pesados, maçadores? Não eram então precisamente as pessoas que naquela altura passavam por representantes da revolução, os liberais, os adversários mais aguerridos dessa filosofia que desarranja as cabeças? Piadocas de Engels. O que, porém, nem os governos nem os liberais viram, viu já em 1833, pelo menos, um homem, mas é certo que se chamava Heinrich Heine. Vamos lá? Eita, caralho. Não. Em 1833 e 1834, Heine publicou as suas obras Die Romantische Schule, a Escola Romântica, e Zur Geschichte der Religion, blá 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 blá, para a história da religião e da filosofia na Alemanha, nas quais defendia a ideia de que a Revolução Filosófica na Alemanha, cuja etapa final era então a filosofia de Hegel, era o prólogo iminente da Revolução Democrática no país. Tomemos um exemplo. Nenhuma proposição filosófica concitou tanto o agradecimento de governos limitados e a cólera de liberais igualmente limitados como a famosa proposição de Hegel. Tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Eu não vou tentar explicar essa frase porque Hegel é uma desgraça de entender, e tem muito debate sobre o que isso pode significar. Em particular, eu lembro. Bom, enfim, não vou entrar em detalhes. Isto era, pois, palpavelmente, a santificação de todo o existente, a consagração filosófica do despotismo, do Estado policial, da justiça de gabinete, da censura. E tal como Frederico Guilherme III assim o entendeu, assim o entenderam os seus súditos. Mas, em Hegel, de modo nenhum tudo aquilo que existe é também sem mais real.
De modo nenhum, tudo aquilo que existe é também sem mais nada. Sempre que a palavra Hegel aparece, tudo se complica. Para ele, o atributo da realidade, Wirklichkeit, cabe apenas àquilo que, simultaneamente, é necessário, notwendig. A realidade mostra-se no seu desdobramento como sendo a necessidade. Então, o que Engels está falando é que tem uma sutileza, é justamente essa discussão de que tem uma sutileza nessa frase, porque o pessoal pegou isso, o Estado alemão prussiano na época, pegou isso e falou: bom, então está aqui nosso filósofo falando que tudo que nós somos é justo que nós sejamos. E Engels está dando, tá nuançando essa compreensão. Uma medida governamental qualquer, Hegel dá mesmo o exemplo de uma certa instituição fiscal. Tem o exemplo aqui? Não, só tem a citação. Bom, para ele, de modo nenhum passa, portanto, também sem mais por real. O que, porém, é necessário, mostra-se em última instância também como racional. E, aplicado ao Estado prussiano daquela altura, a proposição de Hegel quer apenas dizer: este Estado é racional, corresponde à razão, na medida em que é necessário. E se ele, no entanto, nos parece mal, mas apesar da sua maldade continua a existir, a maldade do governo encontra a sua justificação e a sua explicação na correspondente maldade dos súditos. Os prussianos daquela altura tinham um governo que mereciam. Tá certo. Ora, segundo Hegel, a realidade não é de modo nenhum o atributo que caiba a um estado de coisa social ou político dado em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Pelo contrário, a República Romana era real, mas o Império Romano que a suplantou também. A monarquia francesa, em 1789, tinha se tornado tão irreal, isto é, tão desprovido de toda necessidade, tão irracional, que tinha de ser aniquilada pela Grande Revolução, de que Hegel sempre fala com o maior entusiasmo. Né? Então, resumindo, bom, uma coisa só pode existir se ela é racional. Né? Então, nesse sentido de racional que a gente tem aqui, de ser necessário. Até que alguma coisa deixa de ser racional e é substituída por um sucessor num movimento dialético. Aqui, portanto, a monarquia era o irreal, a revolução era o real. Então, é justamente isso. Né? A monarquia se tornou irracional porque deixou de fazer sentido dentro daquele contexto social e foi trocada por uma coisa mais racional, que foi a revolução. E assim, no curso do desenvolvimento, todo o anteriormente real se torna irreal, perde a sua necessidade, o seu direito de existência, a sua racionalidade. Exatamente isso aqui. Aqui, portanto, a monarquia. Bom, foda-se essa frase. E assim, no curso do desenvolvimento, todo o anteriormente real se torna irreal, perde a sua necessidade, o seu direito de existência, a sua racionalidade. Para o lugar do real que está a morrer entra uma nova realidade, uma realidade viável. Pacificamente, se o antigo é suficientemente inteligente para morrer sem resistência, pela força, se ele se barrica contra essa necessidade. Então, é, nesse caso aqui, a gente não tem um juízo de valor de Hegel sobre violência ou não violência. Se for necessário, derruba-se, porque acho que é até um meme de The Office, que o Dwight faz o discurso do Mussolini, que, que é uma coisa tipo, quem tenta parar a roda da história tem os dedos quebrados, uma coisa assim. E assim, a proposição de Hegel inverte-se, pela própria dialética de Hegel, no seu contrário. Tudo o que no domínio da história humana é real torna-se, com o tempo, irracional. Calma aí, calma aí. Tudo o que no domínio da história humana é real torna-se, com o tempo, irracional, é, portanto, já por destinação irracional. Está de antemão contaminado de irracionalidade. E tudo o que na cabeça dos homens é racional está destinado a tornar-se real, por muito que isso também possa contradizer a realidade aparente existente. A proposição de racionalidade de todo o real resolve-se, segundo todas as regras do método de pensar de Hegel, nesta outra. Tudo o que existe merece perecer. Que, se não me engano, é uma proposição de Heráclito? Não, é Goethe, que é, que é aquela citação, né, que não existe nada que não seja digno de morrer. Mas então, piração dialética de Hegel, mas então, o pessoal pegava essa frase e falava
usava para legitimar o Estado, e Engels faz uma nuance e mostra que, na verdade, Hegel é um defensor da revolução. Assim, pode ser visto como um defensor da revolução aplicando esse raciocínio. Mas a verdadeira significação e o caráter revolucionário da filosofia de Hegel, temos que nos limitar aqui a considerá-la como o fecho de todo o movimento desde Kant. Então, Hegel é um continuador de Kant, o que faz bastante sentido se a gente parar para pensar, residia precisamente em que ela, de uma vez por todas, deu o golpe de misericórdia no caráter definitivo de todos os resultados do pensar e do agir humanos. Tá certo. A verdade que se tratava de conhecer na filosofia, não era mais para Hegel uma coleção de proposições dogmáticas prontas que, uma vez encontradas, apenas requeriam ser aprendidas de cor. A verdade residia agora no processo do próprio conhecer, no longo desenvolvimento histórico da ciência, que se eleva de estádios inferiores do conhecimento para estádios sempre superiores, sem, porém, chegar alguma vez, pelo achatamento de uma pretensa verdade absoluta, ao ponto em que ela não pode avançar mais, em que não lhe resta mais do que ficar de braços cruzados e olhar de boca aberta para a verdade absoluta alcançada. Então, Hegel é um defensor desse processo de conhecimento, né? Tem eu acho que é no Anti-Düring, que tem, o Engels faz uma piada que, tipo, se algum ser iluminado tivesse nascido na Idade Média para nos trazer a verdade da gravidade, a gente não teria que ter esperado Newton, né? Só que é o contrário, todo esse processo, desde a Idade Média até Newton, foi necessário para que existisse um Newton. Newton não poderia ter existido na Idade Média, porque foi necessário justamente todo esse tempo batendo cabeça, de desenvolvimentos lentos graduais, indo e voltando, etc. E tal. E isto, no domínio do conhecimento filosófico, assim como no de qualquer outro conhecimento e no do agir prático. Tão pouco quanto o conhecimento, pode a história encontrar um fecho pleno num estado ideal perfeito da humanidade, uma sociedade perfeita, um estado perfeito. São coisas que só podem existir na fantasia. Pelo contrário, todos os estados históricos que se seguem uns aos outros são apenas estádios transitórios no curso do desenvolvimento, sem fim da sociedade humana do inferior para o superior. Cada estádio é necessário, portanto, está justificado para o tempo e as condições a que deve sua origem, mas torna-se caduco e injustificado face a novas, a superiores condições que gradualmente se desenvolvem no seu próprio seio. Então, a negação de um sistema de governo nasce do seu próprio seio, né? Então, por exemplo, a República Romana se tornou irracional e foi destruída de dentro para fora. Mais ou menos isso. Tem de dar lugar a um estágio superior ao qual, por seu lado, voltará a chegar a vez do declínio e da decadência. Assim como a burguesia, através da grande indústria, da concorrência e do mercado mundial, dissolve na prática, praktisch, todas as instituições estáveis e veneráveis pela idade, isso aqui ele está falando de uma sociedade aristocrática, de monarquia, veneráveis pela idade, nesse caso, uma metáfora, é uma figura de linguagem para falar de todas essas sociedades tradicionais, etc. Também esta filosofia dialética dissolve todas as representações de verdade absoluta, definitiva e os seus correspondentes estados absolutos da humanidade. Perante ela não subsiste nada de definitivo, de absoluto, de sagrado. Ela mostra a transitoriedade de tudo e em tudo, e nada subsiste ante ela senão um ininterrupto processo do devir e do perecer, da ascensão sem fim do inferior ao superior, de que ela própria é mero reflexo. Widerspiegelung do cérebro pensante. Ela também tem, é certo, um lado conservador. Ela reconhece a justificação de determinados estádios do conhecimento e da sociedade para o seu tempo e circunstâncias, mas também só isso. O conservadorismo dessa maneira de ver é relativo, o seu caráter revolucionário é absoluto. É o único absoluto que ela admite. Não precisamos de entrar aqui na questão de saber se essa maneira de ver está de acordo com o estado atual da ciência da natureza, que prevê para a existência da própria Terra um possível fim, mas para a sua habitabilidade um fim bastante seguro, que, portanto, atribui também à história humana não só um ramo ascendente, como também um descendente. Encontramos-nos, em todo o caso, ainda bastante longe do ponto de viragem a partir do qual a história da sociedade vai para baixo
e não podemos exigir da filosofia de Hegel que se ocupe de um objeto que, no tempo dele, a ciência da natureza ainda não tinha posto na ordem do dia. Então, aqui a gente tem essa consideração de que, mesmo nas ciências naturais, cada vez mais se leva em consideração essa transitoriedade, né? E o marco para isso é Darwin, porque o choque que Darwin traz é que as espécies não são fixas que nem em Aristóteles. Para Darwin, justamente ele explica como que elas evoluem. É. Mas o que de fato há aqui a dizer? É isso. O desenvolvimento acima referido não se encontra com essa agudeza em Hegel. É uma consequência necessária do seu método, que ele próprio, porém, nunca tirou com essa expressividade. Então, o que isso quer dizer? Hegel trouxe toda a base filosófica para tirar essa conclusão, mas ele não chegou a encaçapar a bola. E isso, sem dúvida, pela simples razão de que ele estava obrigado a fazer um sistema. E um sistema de filosofia, segundo as exigências tradicionais, tem de se rematar por uma qualquer espécie de verdade absoluta. Portanto, também, por mais que Hegel afirme, nomeadamente na Logique, que esta verdade eterna não é senão o próprio processo lógico ou histórico, ele próprio vê-se compelido a dar um fim a esse processo, porque, precisamente, em algum sítio ele tem de chegar ao fim de seu sistema. Então, o pessoal tinha essa tradição, essa expectativa de que uma obra filosófica chegasse em alguma conclusão no final das contas, né? Mas para Hegel, a contribuição dele era todo esse processo de desenvolvimento lógico histórico, mas no final das contas como é que eu posso dizer? Ele concede isso para as pessoas e chega numa verdade, contradizendo o próprio sistema dele, ele chega numa verdade absoluta final, que é o que é como é que é o nome, tia? É o absoluto, o espírito absoluto, né? É, Na Logique, ele pode voltar a fazer desse fim um começo, na medida em que aí o ponto final, a ideia absoluta. Isso, que só é absoluta na medida em que ele não sabe dizer absolutamente nada acerca dela. Então, Engels está tirando um sarro com essa obscurecência de Hegel e que ele fala que existe todo esse processo de desenvolvimento vai chegar numa ideia absoluta que vai ser a panaceia final, mas que no fim é só uma teleologia meio messiânica. Se exterioriza em Tausert na natureza, isto é, se transforma nela e mais tarde regressa a si própria no espírito, Geist, isto é, no pensar e na história. Mas, em conclusão da filosofia toda, um semelhante regresso ao começo só é possível por um caminho, nomeadamente colocando o seu fim da história no fato de a humanidade chegar ao conhecimento, precisamente, daquela ideia absoluta e de se declarar que esse conhecimento da ideia absoluta é alcançado na filosofia de Hegel. Então, veja a prepotência do cavalo. Ele falou: a minha filosofia é o fim da filosofia. Pelo menos é o caminho para o fim da filosofia. Com isso, declara-se, porém, todo o conteúdo dogmático do sistema de Hegel como verdade absoluta, em contradição com o seu método dialético dissolvente de todo o dogmático. Alias dogmatische. Com isso, o lado revolucionário fica abafado sob o lado conservador que o asfixia. Então, existiram os hegelianos de direita e de esquerda, e uma coisa que se fala muito, e eu não teria capacidade de julgar se isso é uma boa representação ou não, é dizer que os hegelianos de direita eles prestam atenção nas conclusões de Hegel, que é justamente essas verdades, esse conteúdo dogmático do sistema, e os hegelianos de esquerda eles prestam mais atenção no método de Hegel, que é de nessa lógica dialética dele mesmo. É, porque tem esses dois lados, né? Por um lado, tem essa teleologia de chegar numa ideia absoluta, final, paranormal quase, e tem toda esse desenvolvimento, essa, essa visão de um pensamento dialético que tem os seus altos e baixos, mas esse movimento de espiral, né?
E o que vale para o conhecimento filosófico vale também para a prática histórica. A humanidade que, na pessoa de Hegel, chegou à elaboração da ideia absoluta tem também, na prática, de ter chegado ao ponto de poder pôr em execução essa ideia absoluta na realidade. As reivindicações políticas da ideia absoluta perante os contemporâneos não devem, portanto, ser demasiado ambiciosas. E, assim, encontramos em conclusão sei lá, que a ideia absoluta se deve realizar naquela monarquia de estados de Frederico Guilherme III, tão, que Frederico Guilherme III tão obstinadamente prometeu em vão aos seus súditos. Por conseguinte, numa dominação indireta, limitada e moderada das classes possidentes, né? Possidentes é quem possui, é porque está em português de Portugal, né? Adaptadas, adaptada às condições pequeno-burguesas alemãs da altura. Pelo que nos é ainda demonstrada, por via especulativa, a necessidade da nobreza. As necessidades internas do, as necessidades internas do sistema só chegam, portanto, para explicar a produção de uma conclusão política muito dócil, por intermédio de um método de pensar de par em par revolucionário. Então, essa coisa engraçada, né? Hegel tem essa lógica tão, tão poderosa para a revolução e as pessoas tiram essas conclusões tão conservadoras da filosofia dele, por intermédio de um método de pensar de par em par revolucionário. A forma específica desta conclusão provém, sem dúvida, do fato de que Hegel era alemão. Sempre é um problema ser alemão. E de que, tal como seu contemporâneo Goethe, que quem não sabe era um escritor romântico, lhe pendia uma ponta de peruca de filisteu. Goethe, tal como Hegel, eram, cada um no seu domínio, um Zeus olímpico, mas ambos nunca se viram totalmente livres do filisteu alemão. Então, Engels ainda por cima é fazedor, é piadista, ele é stand-upero. Isso tudo não impediu, no entanto, o sistema de Hegel de abarcar um domínio incomparavelmente maior do que qualquer sistema anterior e de desenvolver nesse domínio uma riqueza de pensamento que ainda hoje causa espanto. Fenomenologia do espírito, a que poderíamos chamar um paralelo da embriologia e da paleontologia do espírito, um desenvolvimento da consciência individual através dos seus diversos estágios, apreendido como reprodução abreviada dos estágios porque a consciência dos homens historicamente passa, lógica, filosofia da natureza, filosofia do espírito e, esta última, de novo, elaborada nas suas subdivisões históricas separadas: filosofia, filosofia da história, do direito, da religião, história da filosofia, estética, etc. Em todos esses diversos domínios históricos, Hegel trabalha para encontrar e mostrar o fio do desenvolvimento que os perpassa. E nisso, ele não era apenas um gênio criador, mas também um homem de erudição enciclopédica. Em todos eles fez época. E é evidente que, em virtude das necessidades do sistema, bastante frequentemente ele teve aí de recorrer àquelas construções forçadas, acerca das quais os seus inimigos anões até hoje ainda fazem uma gritaria tão horrorosa. Mas essas construções são apenas o quadro e o andaime de sua obra. Se não se ficar por aí inutilmente, se penetrar mais profundamente no poderoso edifício, encontrar-se-á inúmeros tesouros que ainda hoje conservam seu pleno valor. Então, Hegel é um gigante da filosofia. Ele atacou basicamente todos os problemas filosóficos possíveis e as pessoas ficam caçando pelo em ovo para criticar ele, mas é bobagem. Em todos os filósofos, o sistema é precisamente o perecível, e isso precisamente porque ele decorre de uma necessidade imperecível do espírito humano, a necessidade do triunfo sobre todas as contradições. Então, aqui tem um paralelo com o que a gente estava discutindo antes, né, do real e do racional, de que o importante dos filósofos não é o sistema. Tá certo isso? Tá certo. Mas, se todas as contradições são eliminadas de uma vez por todas, chegamos à pretensa verdade absoluta. A história mundial está no fim e, no entanto, deve continuar, embora não lhe reste mais nada para fazer. Portanto, uma nova contradição insolúvel. Assim que compreendermos, e em definitivo, ninguém nos ajudou mais a essa compreensão do que o próprio Hegel, que a tarefa da filosofia, colocada dessa maneira, não significa senão a tarefa de que um filósofo singular deve realizar aquilo que só a humanidade inteira, no seu desenvolvimento progressivo, pode realizar. Assim que compreendermos isso, estará também no fim toda a filosofia
no sentido da palavra até aqui. Abandona-se a verdade absoluta, inalcançável por essa via e por cada um individualmente, e, em troca, perseguimos as verdades relativas alcançáveis pela via das ciências positivas e do compêndio, blá 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 blá, blá, dos seus resultados por intermédio do pensar dialético. Com Hegel, remata-se em geral a filosofia, por um lado, porque ele reuniu todo o desenvolvimento dela no seu sistema, da maneira mais grandiosa. Por outro lado, porque, se bem que inconscientemente, ele nos mostra o caminho que nos leva deste labirinto dos sistemas ao conhecimento positivo real do mundo. Compreende-se o efeito enorme que esse sistema de Hegel teve de produzir na atmosfera da Alemanha atingida de filosofia. Foi uma procissão triunfal que durou decênios e que de modo nenhum parou com a morte de Hegel. Pelo contrário, precisamente entre 1830 e 1840, a Hegelice dominou de modo mais exclusivo e mais contagiado mesmo, mais ou menos, os seus adversários. Precisamente nesse tempo, perspectivas de Hegel penetraram com a maior abundância, consciente ou inconscientemente, nas mais variadas ciências e levedaram igualmente a literatura popular e a imprensa diária, onde a consciência culta, habitual, vai buscar a sua matéria de pensamento. Mas essa vitória em toda a linha era apenas o prelúdio de uma luta interna. Então, Hegel muito foda, dominou a Alemanha, parabéns. A doutrina de Hegel no seu conjunto deixava, como vimos, abundante espaço para o alojamento das mais diversas visões de partido práticas. E, na prática, na Alemanha teórica daquela altura, havia, antes do mais, duas coisas: a religião e a política. Quem pusesse o peso principal no sistema, é isso que eu estava falando, né? No sistema de Hegel, podia ser bastante conservador em ambos os domínios. Quem visse o principal no método dialético podia, tanto religiosa como politicamente, pertencer à oposição mais extrema. O próprio Hegel, apesar dos acessos de cólera revolucionários bastante frequentes nas suas obras, parecia, no conjunto, inclinar-se mais para o lado conservador. Ou não lhe tivesse custado o seu sistema, de longe, mais amargo trabalho de pensamento do que seu método. Calma aí, calma aí, calma aí. O próprio Hegel, apesar dos acessos de cólera revolucionários bastante frequentes nas suas obras, parecia, no conjunto, inclinar-se mais para o lado conservador, ou não teria, ou não lhe tivesse custado o seu sistema, de longe, mais amargo trabalho de pensamento do que seu método. Então, se eu entendi, ele teve mais esforço para fazer o sistema do que o método, né? Para o fim dos anos 30, a cisão na escola desenhou-se cada vez mais. A ala esquerda, os chamados jovens hegelianos, Junghegelianer, na luta com ortodoxos pietistas e reacionários feudais. Pietistas é quem é da fé, né? Quem é piedoso, então é os religiosos. Abandonaram pedaço após pedaço daquela reserva filosófico distinta face às questões quentes do dia que, até aí, tinham assegurado a sua doutrina tolerância estatal e mesmo proteção. Então eles começaram a perder vergonha de mostrar serem subversivos, né, usando uma palavra ruim, e começaram a, a puxar briga. E quando, em 1840, a pietice ortodoxa e a reação feudal-absolutista subiram ao trono com Frederico Guilherme IV, uma aberta tomada de partido era inevitável. A luta seria travada ainda com armas filosóficas, mas não mais por objetivos abstrato-filosóficos. Tratava-se diretamente do aniquilamento da religião tradicional e do Estado existente. Então, quando sobe o novo imperador da Prússia, essa ala esquerda, ela começa, ao invés de criticar abstratamente, é a filosofia, o método, é a verdade, eles começam a criticar concretamente o governo, mas ainda no campo da filosofia. E se nos Deutsche Jahrbucher os fins últimos práticos ainda apareciam preponderantemente sob disfarce filosófico, a escola jovem hegeliana revelou-se na Rheinische Zeitung, de 1842, isso tudo são revistas, tá? Diretamente como filosofia da burguesia radical com aspirações e já só utilizou a cobertura filosófica para enganar a censura. Então, essa aula, ela aqui a gente não está falando de movimento trabalhador, a gente está falando de monarquia contra revolução burguesa.
E essa escola jovem hegeliana, ela era do partido da burguesia liberal, liberalizante, melhor, porque liberal pode ter problemas talvez nesse contexto. E eles encobertavam essa crítica política com a filosofia, a ciência, é a verdade. A política era, nessa altura, um domínio muito espinhoso e, por isso, a luta principal virou-se contra a religião. Então, bater contra a política tu vai levar na cabeça, é melhor criticar a religião, porque tem mais permissividade para isso, né? Essa era, nomeadamente desde 1840, indiretamente também uma luta política. A Leben Jesu, de Strauss, isso quer dizer. É a vida de Jesus? Leben Jesu? A vida de Jesus. Deve ser uma ópera, né? Strauss é compositor, eu imagino. Será? Será? Teólogo e escritor alemão, autor da obra A Vida de Jesus, que marcou o início da crítica. Não, então Calma aí, eu vou espirrar. Calma aí, eu vou espirrar. Espirrei. Não, não é o Strauss que eu estava pensando, é um outro Strauss filósofo também. Em 1835, tinha dado o primeiro impulso. Mais tarde, Bruno Bauer opôs-se à teoria da formação evangélica de mitos aí desenvolvida, com a demonstração de que toda uma série de narrativas evangélicas haviam sido fabricadas pelos próprios autores. A polêmica entre ambos foi conduzida sob o disfarce filosófico de uma luta da autoconsciência consciência contra a substância. A questão de se as histórias de milagres evangélicas surgiram no seio da comunidade, por formação não consciente tradicional de mitos, ou se foram fabricadas pelos próprios evangelistas, foi empolada na questão de se na história mundial era a substância ou a autoconsciência o poder ativo decisivo. Então eles estavam brigando por porrinhas que ninguém se importa da história do cristianismo, mas no fundo tinha toda uma questão de qual que é o verdadeiro motor da história. E finalmente veio Stirner, o profeta do anarquismo moderno. Bakunin tomou dele muita coisa e sobrecoroou a soberana autoconsciência com seu soberano único. Será essa nota? É o livro do Stirner, né? É o livro do Stirner. Não insistiremos mais sobre esse lado do processo de decomposição na escola de Hegel. Mais importante é para nós isso. A massa dos jovens hegelianos mais decididos foi remetida, pelas necessidades práticas da sua luta contra a religião positiva, para o materialismo anglo-francês. E aí entrou em conflito com o seu sistema de escola. Enquanto o materialismo aprendia a natureza como unicamente real, esta representava no sistema de Hegel apenas a exteriorização da ideia absoluta, por assim dizer, uma degradação da ideia. Em todas as circunstâncias, o pensar e o seu produto do pensamento, a ideia, são aqui o originário, a natureza, por sua vez, é o derivado que, em geral, só existe por condescendência da ideia. E era à volta dessa contradição que, melhor ou pior, se andava. Então, para Hegel, o mundo material concreto, físico, ele é uma exteriorização da ideia absoluta, e a ideia é o verdadeiro motor que faz as coisas acontecerem. E para o materialismo anglo-francês é justamente o contrário. Primeiro existem as coisas materiais e depois os seres humanos fazem ideias sobre essas coisas. Veio então a Wesen des Christemos, de Feuerbach. Isso quer dizer o quê? A essência do cristianismo. A gente tem que ler esse texto uma vez, algum dia. Com um só golpe, pulverizou a contradição, ao pôr de novo no trono, sem rodeios, o materialismo. Obrigado, Feuerbach. Palminhas para Feuerbach. A natureza existe independentemente de toda a filosofia. Ela é a base sobre a qual nós, homens, nós mesmos produtos da natureza, crescemos. Fora da natureza e dos homens não existe nada, e os seres superiores que a nossa fantasia religiosa criou são apenas o reflexo Rückspiegelung fantástico do nosso próprio ser. Isso aqui deveria ser tatuado na mente e nos corações e no peito e nos glúteos de todo ser humano. O encantamento foi quebrado. O sistema foi feito explodir e atirado para o lado. A contradição, porque existente apenas na imaginação, foi resolvida. Uma pessoa tem, ela própria, que ter vivido o efeito libertador deste livro para fazer uma ideia disso. O entusiasmo foi geral.
Momentaneamente fomos todos feuerbachianos. Quão entusiasticamente Marx saudou a nova concepção e quanto ele, apesar de todas as reservas críticas, foi por ela influenciado. Pode ler-se na Heilige Familie, que é a crítica da crítica crítica, né? A Sagrada Família, a Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica. Talvez a gente lembre. Mesmo os erros do livro contribuíram para o seu efeito momentâneo. O estilo beletrístico, né, que escreve com belas letras, em certas passagens, mesmo empolado, então Feuerbach é meio poético no texto, né? Ele é meio romântico, tipo, ele não é tão direto e claro. Assegurou-lhe um público numeroso e, de qualquer modo, foi um refrescamento após longos anos de hegelice abstrata e abstrusa. O mesmo vale para o excessivo endeusamento do amor, que, perante a soberania tornada insuportável do pensar puro, encontrava uma desculpa, se é que não justificação. Mas o que não devemos esquecer é que, precisamente, a estas duas fraquezas de Feuerbach se ligou o socialismo verdadeiro. O que será que isso quer dizer? Não sei o que quer dizer esse socialismo verdadeiro. Que deve ser uma corrente lá. Enfim. Que, desde 1844, se espalhou pela Alemanha culta como uma praga, no qual no lugar do conhecimento científico, pôs a frase beletrista. No lugar da emancipação do proletariado, pela reorganização econômica da produção, pôs a libertação da humanidade por intermédio do amor. Tá, entendi. É, eu vou falar uma coisa feia, mas é o pessoal da época de Marx. Em suma, se perdeu na beletrística e em transportes amorosos desagradáveis, cujo tipo era o Sr. Karl Grün. O que, além disso, há que não esquecer é que a escola de Hegel estava dissolvida, mas a filosofia de Hegel não tinha sido criticamente vencida. Strauss e Bauer pegaram cada um dos seus lados e viraram-no polemicamente contra o outro. Feuerbach quebrou o sistema e atirou-o simplesmente para o lado. Mas não se vence uma filosofia simplesmente com com o declará-la falsa. E uma obra tão poderosa como a filosofia de Hegel, que teve uma influência tão grande sobre o desenvolvimento espiritual da nação, não se deixou pôr de lado pelo facto de se a ignorassem mais. Ela tinha de ser superada no seu próprio sentido. Esse superada, provavelmente, no texto original, é um. Ai Deus, como é que era a palavra em alemão? É um Aufhebung. É uma supra-assunção. É um Tirarau. É um Piu. É uma digievolução. Isso é, no sentido em que a sua forma fosse criticamente aniquilada, mas o novo conteúdo através dela ganhe fosse salvo. Com isso aconteceu, veremos adiante. Então, quando uma coisa é superada, não é que. Nesse caso, por exemplo, a gente precisa superar Hegel. Isso significa pôr no lugar de Hegel algo melhor. Quando a gente faz esse movimento de superação, não é que a gente joga fora completamente Hegel e põe uma coisa nova. A gente absorve aquilo que a gente aprendeu com Hegel, aquilo que se provou verdadeiro de Hegel, e corrige o que era falso em Hegel. Entretanto, isso é que é dialética, só para ficar claro. Não tem nada a ver com tese, antítese e síntese, por favor. Entretanto, a Revolução de 1848, contudo, pôs de lado a filosofia toda com a mesma sem cerimônia com que Feuerbach o seu Hegel. E com isso também o próprio Feuerbach foi empurrado para o plano recuado. Então, quando o tiro começa a comer, o pessoal não tem muito tempo para filosofia. Calma aí, deixa eu dar um gole aqui no meu mate. A grande questão fundamental de toda a filosofia, especialmente da moderna, é a da relação do pensar e do ser. Desde os tempos muito recuados em que os homens, ainda em total ignorância acerca da sua própria conformação corporal e incitados por aparições e sonhos, ainda hoje, Engels tem esse problema que ele sofre de século XIX, né? Então, por exemplo, a origem da família, propriedade privada, Estado, é bem ruim. Mas ele se esforçou, né? Ele também sofria de antropologia do século XIX e é meio difícil superar isso. Mas
Enfim, ainda hoje, entre selvagens e bárbaros inferiores, é geral a representação de que as figuras humanas que aparecem em sonhos são almas que abandonam temporariamente os corpos. O homem real é, portanto, tido também por responsável pelas ações que a sua aparição em sonho comete face àquele que sonha. Intur, por exemplo, encontrou isso em 1884 entre os índios da Guiana. Nota de Engels. Engels refere-se aqui muito provavelmente ao livro de Everard Ferdinand Mitur, Among the Indians of Guyana. Blá, blá, blá. Tá, foda-se. Onde começava a frase? Desde os tempos muito recuados em que os homens, ainda em total ignorância acerca da sua própria conformação figural, incitados por aparições em sonho, chegaram à representação de que o seu pensar e sentir não seriam uma atividade do seu corpo, mas de uma alma particular, habitando nesse corpo e abandonando-o com a morte. Desde esses tempos, tinham de ter pensamentos acerca da relação dessa alma com o mundo exterior. Se, na morte, ela, a alma, se separava do corpo e continuava a viver, não havia nenhum motivo para lhe emprestar ainda uma morte particular. Surgiu, assim, a ideia da sua imortalidade, que naquele estágio do desenvolvimento de modo nenhum aparece como uma consolação, mas como um destino contra o qual nada se pode e, bastante frequentemente, como entre os gregos, como uma positiva infelicidade. É... Bom, ele está discutindo sobre antropologicamente como que surge essa ideia de alma. E eu não sei se você sabe, mas para os gregos todo mundo ia para o Hades. E o Hades não é uma coisa legal. Então, para os gregos, morrer era uma merda, porque para o resto da eternidade ia ficar num lugar não legal. Nada poggers. Um lugar noggers. Not based. Não foi a necessidade religiosa de consolação, mas o embaraço proveniente da estreiteza igualmente geral de vistas acerca do que fazer com a alma, uma vez admitida, depois da morte do corpo, que levou, de modo geral, à fastidiosa imaginação da imortalidade pessoal. Então, essa ideia de imortalidade pessoal meio que vira uma solução para esse problema da alma que surgiu. Por uma via totalmente semelhante, surgiram, através da personificação dos poderes da natureza, os primeiros deuses que, na ulterior elaboração das religiões, tomam cada vez mais uma figura extramundana, até, finalmente, por um processo que ocorre naturalmente no curso de desenvolvimento espiritual, de abstração, eu quase diria de destilação, surgiram na cabeça dos homens a partir dos muitos deuses mais ou menos limitados e limitando reciprocamente a representação de um único e exclusivo deus das religiões monoteístas. Aqui ele está meio que parafraseando o Feuerbach, toda essa questão do surgimento da religião, da ideia de alma, e como que tudo isso vai culminar no cristianismo, porque o cristianismo, como o Feuerbach diz, ele, ele tem certas características que meio que, se tu observar o desenvolvimento das religiões, era meio que óbvio que em algum momento seria necessário, pelas necessidades da mente humana, que se concentrasse isso num único Deus. A questão da relação do pensar com o ser, do espírito com a natureza, a questão suprema da filosofia no seu conjunto, tem, portanto, não menos do que todas as religiões, a sua raiz nas representações tacanhas e ignorantes do estado de selvageria. Mas ela só podia ser posta na sua plena agudeza, só podia alcançar toda a sua significação, quando a humanidade europeia acordasse da longa hibernação da Idade Média cristã. A questão da posição do pensar em relação ao ser, que, de resto, na escolástica da Idade Média também desempenhou seu grande papel, a questão, o que era originário, o espírito ou a natureza? Essa questão agudizou-se face à Igreja nesses termos. Criou Deus o mundo ou existe o mundo desde a eternidade? Conforme essa questão era respondida desta ou daquela maneira, os filósofos cindiam-se em dois grandes campos. Aqueles que afirmavam a originariedade do espírito face à natureza, que admitiam, portanto, em última instância, uma criação do mundo, de qualquer espécie que fosse, e essa criação é frequentemente, entre os filósofos, por exemplo, em Hegel, ainda de longe mais complicada e mais impossível do que no cristianismo, formavam o campo do idealismo. Os outros, que viam a natureza como originário, pertencem às diversas escolas do materialismo. Então, esse problema da alma, do espírito, da natureza, gerou essa divisão na filosofia entre idealismo e materialismo. Originariamente, ambas as expressões, idealismo e materialismo, não significavam nada senão isso, e não serão aqui utilizadas em outro sentido. Veremos adiante que confusão surge se se faz entrar algo de diferente nelas. Porque o pessoal tem muita dificuldade em definir materialismo e idealismo. Eles acham, tem,
O grande problema da filosofia é que as pessoas usam as mesmas palavras com sentidos diferentes. Então isso causa muita confusão. E Engels está dizendo que, nesse texto, pelo menos, esse é o sentido que ele está empregando. Mas a questão da relação de pensar e ser tem ainda outro lado. Como se comportam os nossos pensamentos acerca do mundo que nos rodeia para com esse mesmo mundo? Está o nosso pensar em condições de conhecer o mundo real? Podemos nós produzir, nas nossas representações e conceitos do mundo real, uma imagem especular correta da realidade? Então, isso aqui basicamente é o problema de Kant. Se a gente consegue ter conhecimento verdadeiro sobre a realidade. E o que Kant vai falar é que não. A gente pode, no máximo, ter conhecimento sobre aquilo que nós percebemos da realidade, que não é a realidade. E aí ele põe uma barreira entre o que a gente percebe da realidade e a realidade, e ele tem dificuldade de conectar esses dois campos, né? Na verdade, ele não conecta, ele fala que são esferas completamente separadas e que, portanto, sobre a realidade a gente não pode ter conhecimento. E o que o materialismo, hoje em dia, mais moderno, afirma é que existe alguma conexão entre o que nos aparece e aquilo que é. Então, por mais que exista distúrbios e ofuscações e problemas nessa transmissão de realidade para fenômeno, analisando por vários ângulos e isolando variáveis, a gente consegue chegar concretamente a alguma coisa da realidade. Essa questão chama-se, na linguagem filosófica, a questão da identidade de pensar e ser, e é respondida afirmativamente, de longe, pelo maior número de filósofos. Em Hegel, por exemplo, a sua resposta afirmativa entende-se por si, pois aquilo que nós conhecemos no mundo real é precisamente o seu conteúdo conforme ao pensamento, aquilo que faz do mundo uma realização por estágios da ideia absoluta, a qual ideia absoluta a qual ideia absoluta existiu algures desde a eternidade, independentemente do mundo e antes do mundo. Mas salta aos olhos, sem mais que o pensar pode conhecer um conteúdo que de antemão já é conteúdo do pensamento. Salta aos olhos do mesmo modo que, aqui, aquilo que há que demonstrar está já tacitamente contido no pressuposto. Isso de modo nenhum impede, porém, Hegel de tirar da sua prova da identidade de pensar e ser a ulterior conclusão de que a sua filosofia, porque é correta para o pensar dele, é, também, então, a única correta e de que a identidade de pensar e ser tem de se comprovar pelo fato de a humanidade traduzir de pronto a filosofia dele da teoria para a prática e remodelar o mundo todo segundo princípios fundamentais de Hegel. Isso é uma ilusão que ele partilha, mais ou menos, com todos os filósofos. Além destes, há, porém, ainda uma série de outros filósofos que contestam a possibilidade de um conhecimento do mundo, ou, pelo menos, de um conhecimento exaustivo. Eu tenho que parar de explicar o texto antes do texto se explicar ele mesmo, né? Então, aquilo que eu estava falando é aquilo, né? Para Hegel, a gente pode conhecer a realidade, mas a gente conhece a realidade porque a gente conhece a realidade por meio da ideia. E como a gente meio que já tem a gente tem estágios de acesso à ideia absoluta, conhecer a realidade significa só se acercar, como é que chegar perto dessa ideia absoluta que já está dentro da gente. Por outro lado, a gente tem pessoas como Hume e Kant, que falam que a gente não consegue ter conhecimento total da realidade, ou a gente não consegue ter conhecimento da realidade, que é o caso de Hume, ou a gente não consegue ter conhecimento total da realidade, que é o caso de Kant. Pertence-lhe, entre os modernos, Hume e Kant, e ela desempenhou um papel muito significativo no desenvolvimento filosófico. O decisivo para a refutação dessa perspectiva foi já dito por Hegel, tanto quanto era possível do ponto de vista idealista. O que Feuerbach acrescenta de materialista é mais brilhante do que profundo. Então Hegel já, o propósito de Hegel era superar, vamos lá, Hume era cético, e o propósito de Kant, Kant ele diz que quando ele leu Hume ele despertou do sono dogmático, né? Porque Kant estava meio que vivendo a vida dele, conhecimento, ciência, etc. E ele leu o filme e falou: não é possível, não é possível. Não tem como saber as coisas então? E aí ele passou o resto da vida tentando provar que dava para saber alguma coisa. E ele falou: alguma coisa dá para saber. Não das coisas em si, mas das coisas como elas nos aparecem.
E Hegel vai falar, bom, se a gente consegue observar todos os fenômenos da coisa, a única coisa... Isso aqui é um argumento difícil, hein? Mas no Anti-Düring o Engels introduz isso mais fácil. Eu acho que inclusive está na próxima frase. Bom, é, a gente pode observar todos os fenômenos da coisa, e se a gente, além disso, souber que a coisa é separada da gente, então parabéns, a gente sabe tudo sobre a coisa. Então, com isso, Hegel refuta entre aspas, Kant. O decisivo para a refutação dessa perspectiva já foi dito por Hegel, enfim. E aí Feuerbach traz um olhar materialista para isso, e parabéns. A mais per... Puta que pariu. Percussiente refutação... Puta que pariu, tenho que pesquisar. Deixa. Percussiente refutação dessa, como de todas as outras tinetas filosóficas, é a prática, nomeadamente a experimentação em indústria. Então, é óbvio que existe conhecimento, né? Porque senão não existiria antibiótico, né? Pelo amor de Deus. Quando nós podemos demonstrar a correção da nossa concepção de um processo natural, fazendo nós a ele próprio, produzindo a partir das suas condições, fazendo, acima de tudo, tornar-se utilizável para objetivos nossos. Com esse fim a inapreensível coisa em si de Kant. Né? Então, Kant fala que a gente não consegue ter conhecimento da coisa em si. As matérias químicas produzidas em corpos vegetais e animais permaneceram tais coisas em si até a química orgânica as ter começado a preparar uma após a outra. Com isso, a coisa em si tornou-se uma coisa para nós, como, por exemplo, a matéria corante das ruivas do tinteiro. Isso aqui é um inseto, né? Eu acho. Que é uma coisa meio gore, mas as pessoas pegam um inseto, maceram, tipo, trituram um inseto e usam de corante. Mas aí depois a gente aprendeu a fazer isso sinteticamente. A alizarina, que já não fazemos crescer nos campos. Ah, não, no caso, no caso isso aqui é uma planta, né? E fazemos crescer nos campos nas raízes de ruivas de tinteiro, mas tiramos muito mais barato e mais simplesmente do alcatrão e de rolha. Então, ao invés de ter que crescer uma planta para ter essa substância, que eu acho que é um corante, né? É um corante, matéria corante. Ao invés de ter que crescer a planta, a gente só pega preda e a gente usa a preda para fazer o corante. A mesma substância, no caso, né? Porque a gente tem um conhecimento químico, humanidade. O sistema solar copernicano foi durante 300 anos uma hipótese, em que se podia apostar 100, 1000, 10.000 contra um, mas, no entanto, sempre uma hipótese. Mas, quando Le Verrier, a partir dos dados fornecidos por esse sistema, calculou não só a necessidade da existência de um planeta desconhecido, como também o lugar em que esse planeta tinha de estar no céu, e quanto Galileu encontrou realmente... Será que era Galileu? Não sei. Encontrou realmente, então, esse planeta, nessa altura, o sistema copernicano foi provado. Se, no entanto, o relançamento da concepção de Kant é tentado na Alemanha pelos neo-kantianos e o da de Hume em Inglaterra, onde ele nunca morreu, porque Hume era escocês, eu acho. Escocês ou irlandês? Acho que era escocês. Pelos agnósticos, isso é, face à refutação teórica e prática delas, há muito efetuada, cientificamente um retrocesso, e praticamente apenas uma maneira envergonhada de aceitar subrepticiamente o materialismo e de o negar perante o mundo. Então, olha que interessante. Tanto é verdadeiro o nosso conhecimento que ele nos possibilita fazer previsões que acertam. Olha que incrível. Como no caso da descoberta do planeta. E aí tem gente que tenta voltar atrás para esse ceticismo tosco, mas foda-se, né? A gente que vai ser apagada da história. Calma aí. Deixa eu molhar o bico. Os filósofos, porém, neste longo período de Descartes até Hegel e de Hobbes até Feuerbach, de modo nenhum foram impelidos para adiante apenas, como acreditavam, pela força do puro pensamento. Pelo contrário, o que, na verdade, os impeliu para adiante foi, nomeadamente, o progresso poderoso e sempre mais rapidamente impetuoso da ciência da natureza e da indústria. Então, o pessoal que faz filosofia, eles gostam de achar que eles fazem lógica pura, que, enfim. Mas, na verdade, muito do que puxa a filosofia é o avanço da ciência de verdade, vamos lá. Nos materialistas, isso mostrava-se logo à superfície, mas também os sistemas idealistas se encheram cada vez mais com o conteúdo materialista
e procuraram conciliar a oposição de espírito e matéria panteisticamente. Então é falar que Deus ou a ideia absoluta é só o peteleco inicial, umas coisas assim. De tal, peteleco inicial que eu falo, eu tenho que explicar a referência, né? Peteleco inicial é tipo, tem um universo e Deus, tipo, Deus criou o universo, mas ele criou leis e não atua mais. Então agora só as leis dando, tipo, né? Ficou claro, acho que ficou claro. De tal modo que, finalmente, o sistema de Hegel representou apenas um materialismo, segundo método e conteúdo idealisticamente posto de cabeça para baixo. Auf den Kopf. É, por conseguinte, compreensível que Stark, na sua caracterização de Feuerbach, investigasse primeiro a posição dele para com essa questão fundamental acerca da relação de pensar e ser. Após uma curta introdução, em que é descrita em linguagem desnecessariamente filosófico-pesada a concepção dos filósofos anteriores, nomeadamente desde Kant, e em que Hegel, por um ater-se demasiado formalista a passagens isoladas das suas obras, sai muito desfavorecido, segue-se uma exposição pormenorizada do curso de desenvolvimento da própria metafísica de Feuerbach, tal como resulta da sequência dos respectivos escritos desse filósofo. Essa exposição está elaborada de um modo aplicado e sinóptico, apenas sobrecarregado, como o livro todo, com um balasto, de modo nenhum inevitável, de maneiras filosóficas de se exprimir que atua de um modo tanto mais incômodo quanto menos o autor se atém à maneira de se exprimir de uma só e mesma escola, ou então do próprio Feuerbach. E quanto mais ele mistura lá dentro expressões das mais diversas orientações, nomeadamente das que agora graçam e a si próprias se chamam filosóficas. Então, esse cara palestrinha, usa palavras difíceis. O curso do desenvolvimento de Feuerbach é o de um hegeliano, a bem dizer, nunca totalmente ortodoxo. Tem uns errinhos de digitação lá. Seria bom depois fazer uma contribuição para o marxista de corrigir essas coisas, mas não tenho tempo. Para o materialismo, um desenvolvimento que, num determinado estágio, estágio só para explicar, estágio é português de Portugal para estágio, então é uma etapa, né? Bom, condiciona uma ruptura, uma quebra total com o sistema idealista do seu predecessor. Finalmente, é empurrado com uma força irresistível para a compreensão de que a existência pré-mundana da ideia absoluta de Hegel, a pré-existência das categorias lógicas, antes, portanto, de haver mundo, não é mais do que um resto fantástico da crença num criador extramundano. Então essa ideia de ideia absoluta, de que a lógica existe antes do mundo, é só um restício de religião na filosofia de Hegel. De que o mundo material, sensivelmente perceptível, a que nós próprios pertencemos, é o único real e de que a nossa consciência e pensar, por muito suprassensíveis que pareçam, são o produto de um órgão material corpóreo do cérebro. A matéria não é um produto do espírito, mas o espírito, vamos lá. A matéria não é um produto do espírito, mas o espírito é ele próprio apenas um produto supremo da matéria. Então a gente tem a impressão de que a nossa lógica, a nossa mente, todas essas porra, elas parecem muito impressionantes portanto, parecem transcender a realidade, mas é o contrário. É a realidade física que cria essa mente, esse espírito, essa lógica. Naturalmente, isso é materialismo puro. Chegado aqui, Feuerbach destaca, né? Então ele só chega daqui, ele não dá o passo além. Ele não pode vencer o prejuízo, isso aqui é preconceito, né? Ele não pode vencer o preconceito filosófico habitual, o prejuízo não contra a coisa, mas contra o nome materialismo, diz ele. Então ele tá na cara do gol e não chuta e não faz o gol. O materialismo é para mim a base do edifício do ser e saber humanos, mas, para mim, ele não é nada do que é para o fisiólogo, para o naturalista em sentido estrito. Por exemplo, para Molescott, e, por certo, nada daquilo que ele necessariamente é, do seu ponto de vista e da sua profissão, o próprio edifício. Para trás, concordo completamente com os materialistas, mas não para frente. Aí é fácil, né? Blá, 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 tá, foda-se a citação. Então ele fala, tipo, ah, não, com certeza. Até aqui o espírito foi criado com base na natureza. Mas daqui pra frente é o espírito. Daqui pra frente é o espírito. Só que não, né?
Feuer mete aqui no mesmo saco o materialismo, que é a visão. Também tem essa nota da confusão das palavras, né? Mete aqui no mesmo saco o materialismo, que é uma visão geral do mundo que repousa sobre uma determinada concepção da relação da matéria e do espírito, juntamente com a forma particular por que essa visão no mundo se expressou num estágio histórico determinado, nomeadamente no século XVIII. Mais ainda, mete-o no mesmo saco juntamente com a figura vulgarizada, Chan, em que o materialismo do século XVIII continua a existir hoje na cabeça dos naturalistas e médicos em que, nos anos 50, foi pregado em digressão por Büchner, Vogt e Moleskine. Vamos ver isso aqui. Por vezes, Engels designa também esses representantes de materialismo vulgar, como Reiseprediger, pregadores ambulantes, ou como Hausierer, vendedores ambulantes. Então era um pessoal que era meio, era meio fraquinho. Tava certo, mas tava errado. Porém, tal como o idealismo passou por uma série de estágios de desenvolvimento, também o materialismo passou. Com cada descoberta fazendo época, mesmo no domínio da ciência da natureza, ele tem que mudar da sua forma. E desde que também a história está submetida ao tratamento materialista, abre-se aqui também uma nova estrada do desenvolvimento. O materialismo do século passado era predominantemente mecânico, né? Então essa galera aqui, o Büchner, o Vogt e o Moleskine, eles eram mecânicos, mecanicistas, talvez seja uma tradução melhor. Porque, de todas as ciências da natureza daquela altura, apenas a mecânica, e a bem dizer, também só a dos corpos sólidos, celestes e terrestres, em suma, a mecânica dos graves, dos que têm gravidade, né, tinha chegado a um certo acabamento. Então, olha só, a filosofia só conseguiu chegar até aqui porque a ciência só tinha chegado até aqui. A química existia apenas na sua figura infantil, a flogística. A flogística era uma teoria química sobre a queima das coisas, não importa tanto. É uma pré-química, né? Uma etapa entre a alquimia e a química moderna. A biologia andava ainda de coelhos, de quatro, né? O organismo vegetal e animal era investigado apenas grosseiramente e era explicado por causas puramente mecânicas. Tal como para Descartes, o animal, o homem, era para os materialistas do século XVIII uma máquina. Essa aplicação exclusiva do padrão da mecânica a processos que são de natureza química orgânica, e para os quais as leis mecânicas certamente também valem, mas são empurradas para um plano recuado por outras leis superiores, forma a primeira limitação específica, mas inevitável para o seu tempo, do materialismo francês clássico. A segunda limitação específica deste materialismo consistiu na sua incapacidade de apreender o mundo como um processo, como uma matéria compreendida numa continuada formação histórica. Isso correspondia ao estado da ciência da natureza da altura e à maneira metafísica, isso é, antidialética. Então, vamos lá, uma coisa importante. Para Hegel, para Engels, metafísica não é o que metafísica significa, em geral, quando se fala de filosofia hoje em dia. Para ele, metafísica é uma ontologia. Então, a gente tem a dialética, que na verdade, nem sei se é uma ontologia. Vamos lá. Dialética é essa ideia de que o mundo é movimento. As coisas mudam historicamente, evoluem, se superam. Metafísica é quando a gente tem categorias estanques, que não evoluem. Então, por exemplo, para Aristóteles, as espécies sempre existiram e sempre continuarão sendo exatamente iguais. O coelho vai ser coelho para sempre. Não vai ter um dia que um coelho, por exemplo, vamos lá. A comparação certa é, tem Aristóteles de um lado, e para Aristóteles as espécies são fixas, e tem Darwin. E para Darwin as espécies mudam, elas evoluem, elas dialetizam. Então, para Engels, metafísica é essa posição de Aristóteles, em que as coisas funcionam assim e vão continuar funcionando assim para sempre. E por outro lado, tem a dialética, que é as coisas estão assim e elas mudarão. Isso correspondia ao estado de ciência da natureza da altura e a maneira metafísica, isso é, antidialética, do filosofar, com a que ele conexa. A natureza, sabia-se, estava compreendida num movimento eterno. Mas esse movimento, segundo a representação da altura, girava eternamente em círculo e, portanto, nunca se mexia do sítio. Né? Então, vamos lá. A ciência dessa época tinha esse problema que ela era metafísica, antidialética.
Ou seja, as coisas podiam até se mover, mas se moviam sempre do mesmo jeito. Por outro lado, para a dialética, as coisas se movem e mudam de verdade. Então, o Sol se move e ele muda. Mas para os metafísicos, o Sol se move sempre da mesma maneira, seguindo as mesmas leis. Assim, é isso. Não vou complicar. Produzia sempre de novo os mesmos resultados. Essa representação era na altura inevitável, inevitável. Não é porque surgiu um ser humano iluminado. Era uma consequência, realmente. Era um estágio necessário do desenvolvimento da ciência. A teoria de Kant acerca do surgimento do sistema solar. Então, olha só que interessante. Sabia que Kant foi a primeira pessoa a sugerir que o sistema solar surgiu? Isso é impressionante, né? Mal vinha de ser estabelecida e ainda passava só por mera curiosidade. A história do desenvolvimento da Terra, a geologia, era ainda totalmente desconhecida, e a representação de que os seres vivos naturais modernos são o resultado de uma longa série de desenvolvimento do simples para o complexo, não podia, naquela altura, ser, em geral, cientificamente estabelecida. Então, isso aqui ele está falando de Darwin, e ele está falando vamos lá, da astronomia, que é a história dos astros, da geologia, que é a história da Terra, e da biologia, que é a história dos animais, e das plantas, e etc. Podemos tampouco censurar, censurar nesse sentido tipo, criticar, né? Por isso, os filósofos do século XVIII, quanto também a encontramos em Hegel. Para este, a natureza, como mera exteriorização da ideia, não é capaz de nenhum desenvolvimento no tempo, mas apenas de um estirar da sua multiplicidade no espaço, de tal modo que se estende todos os estágios do desenvolvimento nela compreendidos, simultaneamente de um lado ao outro, e está condenada à eterna repetição sempre do mesmo processo. E esse contrassenso de um desenvolvimento do espaço, mas fora do tempo, a condição fundamental de todo desenvolvimento, imputa o Hegel à natureza, precisamente no mesmo tempo em que a geologia, a embriologia, a fisiologia vegetal e animal e a química orgânica se formavam e em que, por toda a parte, na base destas novas ciências emergiam pressentimentos geniais da ulterior teoria do desenvolvimento. Por exemplo, Goethe e Lamarck. Mas o sistema exigia-o assim, e o método tinha, por amor ao sistema, de ser, assim, infiel a si próprio. Essa concepção não histórica vigorava. Essa concepção não histórica vigorava também no domínio da história. Aqui, a luta contra os restos da Idade Média perturbava a visão. A Idade Média era considerada como simples interrupção da história por uma barbárie universal de 1000 anos. Os grandes progressos da Idade Média, o alargamento do território cultivado europeu, as grandes nações viáveis que aí se formavam umas ao lado das outras, finalmente os enormes progressos técnicos do século XIV e XV, tudo isso não era visto. Desse modo, tornou-se, porém, impossível uma penetração racional na grande conexão histórica, e a história servia, no máximo, como uma coleção de exemplos e ilustrações para uso dos filósofos. Os vendedores ambulantes vulgarizadores, que são aqueles caras lá, os mecanicistas, que, nos anos 50, na Alemanha, andavam no materialismo de maneira nenhuma, ultrapassaram essa limitação de seus mestres. Todos os progressos da ciência da natureza feitos desde então lhes serviam apenas como novos argumentos contra a existência do Criador do mundo, e, de fato, estava totalmente fora do seu negócio desenvolver mais a teoria. Se o idealismo tinha esgotado o seu latim e tinha sido ferido de morte pela Revolução de 1848, tinha a satisfação de ver que o materialismo, momentaneamente, ainda tinha caído mais baixo. Né? Então, o idealismo se fudeu com a Revolução, mas como o materialismo era defendido por essa gente tosquinha, pelo menos os idealistas se gabavam de não ter descido tanto. Feuerbach tinha decididamente razão quando declinava a responsabilidade por esse materialismo. Só que não devia confundir a doutrina dos pregadores ambulantes com o materialismo em geral. No entanto, há aqui duas coisas a observar. Em primeiro lugar, em vida de Feuerbach, a ciência da natureza estava ainda compreendida naquele intenso processo de fermentação e que só nos últimos 15 anos recebeu um relativo fecho clarificador. Foi fornecido novo material de conhecimento em medida até aqui inaudita, mas o estabelecimento da conexão e, com ela, da ordem,
neste caos de descobertas que se precipitam só muito recentemente se tornou possível. É certo que Feuerbach ainda assistiu às 3 descobertas decisivas todas, a da célula, a da transformação da energia e a denominada com Darwin teoria do desenvolvimento, a evolução. Mas como teria podido o solitário filósofo, no campo, seguir suficientemente a ciência para avaliar plenamente descobertas que os próprios naturalistas daquela altura, em parte ainda contestavam, em parte não sabiam explorar suficientemente? A culpa cabe aqui unicamente às miserandas condições alemãs, graças às quais as cátedras de filosofia tinham sido assambarcadas por cavilosos e ecléticos esmagadores de pulgas, enquanto Feuerbach, que os dominava a todos como uma torre, tinha de se ruralizar e de se tornar azedo numa pequena aldeia. Não é, portanto, culpa de Feuerbach a concepção histórica da natureza, que afasta todas as unilateralidades do materialismo francês, agora tornada possível, permanecesse inacessível para ele. Em segundo lugar, porém, Feuerbach tem toda a razão em que o materialismo meramente científico-natural é a base do edifício do saber humano, mas não o próprio edifício. Pois nós não vivemos apenas na natureza, mas também na sociedade humana. E também essa tem a sua história de desenvolvimento e a sua ciência, não menos do que a natureza. Tratava-se, portanto, de pôr a ciência da sociedade, isso é, o conjunto das chamadas ciências históricas e filosóficas, em consonância com a base materialista e de as reconstruir a partir dela. Isso, porém, não foi dado a Feuerbach. Aqui ele permaneceu, apesar da base, preso nos laços idealistas tradicionais, e ele reconheceu isso nessas palavras. Para trás, concorda com os materialistas, mas não para frente. Então, o que quer dizer? Ele concorda com os materialistas na ciência da natureza. Nas ciências humanas, né, nas ciências sociais, sobre a sociedade humana, ele é idealista. E o que eu estou falando é que é necessário ser materialista em tudo, mas não como os mecanicistas, que são tosquinhos. Mas quem aqui, no domínio social, não andou para frente, não ultrapassou o seu ponto de vista de 1840 ou de 1844, foi o próprio Feuerbach, e, por certo, uma vez mais, principalmente na sequência do seu desterramento, que o compeliu a produzir pensamentos a partir da sua cabeça solitária, a ele que, mais do que todos os outros filósofos, estava talhado para o comércio sociável, em vez de os produzir em encontro amigável ou hostil, como outros homens do seu calibre. Quanto, neste domínio, ele permaneceu idealista, vê-lo-emos mais tarde em pormenor. Aqui há apenas que observar que Stark procura o idealismo de Feuerbach no lugar incorreto. Feuerbach é idealista, acredita no progresso da humanidade. A base, a infraestrutura de todo permanece, não obstante o idealismo. O realismo não é para nós senão uma proteção contra enganos, enquanto seguimos as nossas correntes ideais. Não são compaixão, amor e entusiasmo pela verdade e pela justiça forças ideais? Em primeiro lugar, idealismo não quer dizer aqui senão perseguição de objetivos ideais. Então é ser emocionado, né? Perseguir a justiça, a verdade, o amor. Esse é um cavaleiro do zodíaco, né? Atena, lute pela verdade, pelo amor e pela justiça. Então o Stark está errado, né? Mas tá bom. Estes, porém, no máximo têm a ver com o idealismo de Kant e o seu imperativo categórico. Mas, mesmo Kant chamou a sua filosofia idealismo transcendental. De modo nenhum porque aí se trata de ideais éticos, mas por razões totalmente diferentes, como Stark se recordará. A superstição segundo a qual o idealismo filosófico gira em torno da crença em ideais éticos, isso é, sociais, surgiu fora da filosofia, entre filisteus alemães que aprenderam de cor nos poemas de Schiller as poucas migalhas de cultura filosófica de que precisam. Então, a maioria das pessoas, se tu fala sobre idealismo para elas, no senso comum, o idealismo é justamente isso, né? É acreditar no amor, na justiça, no defender os frascos e os comprimidos. E isso é culpa dessa vulgarização que acontece, por exemplo, com Schiller. Schiller é um poeta, ele também tem textos sobre estética, mas é principalmente um poeta romântico. E tá errado. Ninguém criticou mais agudamente o impotente imperativo categórico de Kant, impotente porque ele pede o impossível e, portanto, nunca chega a algo de real. Ninguém troçou mais cruelmente do arrobo filisteu por ideais irrealizáveis, veiculado por Schiller, do que precisamente o perfeito idealista Hegel. Veja-se, por exemplo, a fenomenologia. Então, Hegel sim é um idealistão,
E ele criticou essa noção de que idealismo é o amor, a justiça, Em segundo lugar, porém, nenhuma só vez se pode evitar que tudo aquilo que move um homem tenha de se passar pela sua cabeça, mesmo comer e beber, que começam em consequência de fome e sedes sentidas por intermediário da cabeça e terminam em consequência da saciedade igualmente sentida por intermédio da cabeça. As ações do mundo exterior sobre o homem expressam-se na sua cabeça. Refletem-se aí como sentimentos, pensamentos, impulsos, determinações de vontade, em suma, como correntes ideais, e tornam-se, sob essa figura, poderes ideais. Ora, se as circunstâncias desse homem, em geral, seguir correntes ideais e consideram uma influência sobre ele próprio, a poderes ideais, se isso faz dele um idealista, então todo homem, em alguma medida, normalmente desenvolvido, é um idealista nato, como pode ainda, em geral, haver materialista. Então, outro erro que o pessoal faz é falar que, porque eu penso, eu sou idealista, né? Porque primeiro eu pensei e depois eu fiz. Porque não é isso, né? Não, tipo, quero construir uma casa, primeiro eu penso na casa que eu quero construir, depois eu construo. Não é por causa disso que todo mundo é idealista, né? Pelo amor de Deus. É. Em terceiro lugar, a convicção de que a humanidade, de pelo menos de momento, se move grosso modo numa direção progressiva, não tem absolutamente nada a ver com a oposição de materialismo e idealismo. Os materialistas franceses tinham essa convicção em grau quase fanático, não menos que os deístas, Voltaire e Rousseau, e bastante frequentemente fizeram-lhe os maiores sacrifícios pessoais. Se alguma vez alguém consagrou a vida toda ao entusiasmo pela verdade e pela justiça, tomando a frase no seu bom sentido, foi, por exemplo, Diderot. Se, por conseguinte, Stark declara isso tudo idealismo, isso só demonstra que a palavra materialismo e toda a oposição de ambas as orientações perdeu aqui, para ele, todo o sentido. Então, aqui tem um exemplo de materialistas que defendem a verdade, o amor, a justiça. Então, não, né? O fato é que, ainda que talvez inconscientemente, Stark faz aqui uma imperdoável concessão ao preconceito, filisteu contra o nome materialismo. Um preconceito herdado da sua difamação durante longos anos pelos padres. O filisteu entende por materialismo glutonaria, bebedeira, cobiça, prazer da carne e vida faustosa. Né? Então, vamos lá. Se por um lado tem essa ideia de que idealismo é lutar pelo amor, a justiça, a verdade, vai Atena, meteoro de Pégaso, também tem a ideia de que materialismo é ser safadinho. Enfim. Foda-se. E por idealismo, a crença na virtude, na filantropia universal, no amor, na justiça, em geral, no mundo melhor, de que faz alarde diante dos outros, mas nos quais ele próprio só acredita no máximo enquanto cuida de atravessar a ressaca ou a bancarrota que necessariamente se seguem aos seus habituais excessos materialistas. E, enquanto, além disso, canta a sua cantiga predileta, que é o homem, meio animal, meio anjo. Quanto ao resto, Stark esforça-se muito para defender Feuerbach dos ataques e teses dos assistentes que hoje, na Alemanha, se dão ares sob o nome de filósofos. Para a gente que se interessa por essa secundina da filosofia alemã clássica, isso é certamente importante. Para o próprio Stark, isso pode parecer necessário. Nós pouparemos isso aos leitores. Quantos capítulos faltam? Faltam 3. Faltam 4. Faltam 3 ou 4. Acho que consigo. Olha só. Deve dar. Capítulo 3. O efetivo idealismo de Feuerbach vem à luz do dia logo que chegamos à sua filosofia da religião e ética. Ele não quer de modo nenhum abolir a religião, quer aperfeiçoá-la. A própria filosofia deve dissolver-se em religião. Os períodos da humanidade diferenciam-se apenas pelas transformações religiosas. Um movimento histórico só vai até o fundo quando vai até o coração do homem. O coração não é uma forma de religião, de tal modo que ela
que ela também devesse estar no coração. É a essência da religião. Citado por Stark na página blá blá blá. A religião é, segundo Feuerbach, a relação de sentimento, a relação de coração entre homem e homem, a qual, até aqui, procurava a sua verdade numa imagem especular fantástica da realidade, na mediação de um ou de muitos deuses, imagens especulares fantásticas de qualidades humanas. Mas agora encontra diretamente sem mediação do amor entre eu e tu. E assim, em Feuerbach, o amor sexual torna-se finalmente uma das supremas, se não a forma suprema de exercício da sua nova religião. Então, para Feuerbach, a gente joga para Deus todos os melhores atributos do ser humano, né? Então, o amor, a compaixão, etc. Só que, na verdade, isso é uma exteriorização de todos os valores que a gente julga positivos no homem. E Feuerbach diz que, por fim, a gente vai se reconectar com esses valores e cortar o intermediário. É, Ora, tem existido relações de sentimento entre homens, e nomeadamente também entre os dois sexos, desde que há o homem. O amor sexual, especialmente, conheceu o desenvolvimento dos últimos 800 anos e conquistou uma posição que, durante esse tempo, fizeram dele o eixo obrigatório de toda a poesia. As religiões positivas existentes limitaram-se a dar a mais alta consagração à regulação estatal do amor sexual, isso é, à legislação do casamento, e amanhã podem conjuntamente desaparecer sem que na prática do amor e da amizade se altere o mínimo que seja. De tal modo que a religião cristã tinha, de fato, desaparecido a tal ponto também na França, de 1793 a 1798, que o próprio Napoleão não pôde introduzir de novo sem resistência e dificuldade, e sem que, contudo, durante esse intervalo tenha surgido a necessidade de uma substituição no sentido de Feuerbach.